Bom dia, boa tarde, pessoal. Então, vamos lá. Hoje, já postei o vídeo da correção das atividades, alguns comentários, e nós vamos fazer a introdução ao capítulo 24. Então, abram lá, ó, Espaço Geográfico Industrial no Brasil, ok? Capítulo 24. Vamos iniciar aqui, ó. Então, observem um pouco as imagens ali. Leia um texto que vai falar ali, ó, durante o século XX, vai fazer uma introdução à industrialização no Brasil. Nós sabemos o quê? Que a industrialização do Brasil foi uma industrialização tardia, ela vai acontecer só no início do século XX, de fato, apesar de lá no período colonial já ter alguns requisitos do início da industrialização, de alguns processos manufaturados de maquinofatura, porém a gente registra como processo de industrialização de fato no Brasil a partir do século XX. Então ali, ó, observe as imagens e suas legendas. Que transformações produtivas e socioespaciais ocorreram no país podem ser desprendidas a partir dela? Quando que começa esse processo de industrialização? Bem marcado a partir de 1930. O que está acontecendo em 1930 no mundo? Está tendo guerra e conflito. Europa está sendo palco da guerra. Aos poucos, a Europa ela não tem mais como fornecer tanto produto industrializado para os países do mundo, principalmente para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, o Brasil começa a correr atrás da sua indústria de base, primeiramente para dar um subsídio para a população abastecer o país e para tentar conseguir algum lucro fornecendo esses produtos na indústria de bens não duráveis para a Europa também. O que a gente percebe de mudanças? Principalmente ao longo desse processo, 1930 a 1950, o que a gente tem a partir de 1950? O início da Revolução Verde, da industrialização do campo. Em 1960, a gente vai ter o início dos processos de êxodo rural, que é o quê? A população saindo do campo para ir morar nos grandes centros urbanos em busca de melhores qualidades de vida e para estar trabalhando na indústria, ok? Qual setor, então, voltando lá, né? O que a gente pode falar? Questão de hábitos, de cultura, forma de se postar, como mudou o espaço dessa região. Qual setor industrial está representado nas imagens? Automobilismo. Então ali a gente tem a representação do quê? De montadoras. Um exemplo disso que a gente já viu tem a Ford, a Toyota, né, que vão instalar suas montadoras. Com o passar do século XX, a gente tem a entrada das multinacionais também posteriormente nesse processo de industrialização. O Brasil recebe várias multinacionais instalando as suas montadoras no nosso território. Podemos relacionar o desenvolvimento desses setores aos incentivos governamentais. Questão das multinacionais. A gente tem a Renault se instalando aqui na região do Paraná, aqui em São José dos Pinhais. Nós temos a Ford se instalando na Bahia. O que eles procuram? Isenção fiscal, infraestrutura de qualidade, mão de obra qualificada ou mão de obra barata, dependendo do setor da montadora, abundância dessa mão de obra, mercado consumidor próximo, então eles querem que a população, além de tudo, da onde vai se sediar essa montadora, ela também tenha capacidade de comprar e adquirir, acesso a portos, escoamento desse produto. Então vários fatores vão levar em conta. Mas o que o governo fornece para essas indústrias para elas se instalarem nessa região? A indústria não foi um processo homogêneo no território brasileiro. Como se expressa a desigualdade regional derivada desse processo? Então a gente tem a região sudeste como a primeira região a ser industrializada. Por que essa região é a primeira a sofrer os processos de industrialização? O que leva essa região a se desenvolver? A gente tem que observar todos os fatores que influenciaram. O que a região, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, tinha para oferecer diferente das outras regiões? Por que atualmente a região sudeste e sul é a região mais industrializada do Brasil? Então pesquisem esses dados, pesquisem informações e preenchem em seu caderno. Então vocês vão copiar as questões e respondê-las no caderno.
Deixei ali para vocês sugestão de vídeos, né? Então a gente tem a indústria no Brasil que vai contar de como funcionam os processos, vai abordar várias questões da questão social e cultural das mudanças dessa população. A Barão de Mauá e o Imperador, que vai falar do primeiro processo de industrialização no período colonial. Então é muito válido. Acredito que vocês estão vendo isso história, eu conversei com a Tati, ela que me sugeriu esse filme, eu já assisti ele é muito interessante, é um filme nacional. E tem também a Era Vargas e a Indústria, que vai estar falando da indústria nesse processo da ditadura, como que os governos estavam lidando, quais eram os objetivos e perspectivas para essa industrialização. E como que era a reação da população também nesse período. Então, o objetivo é que vocês comecem a se interagir com a indústria do Brasil, porque a partir de agora a gente vai ver todos esses processos que envolveram o desenvolvimento da indústria no país. Um beijo grande, um abraço virtual para todos vocês. Espero que logo a gente esteja junto. Uma gratidão enorme, foi um prazer estar tendo essa aula com vocês. Um beijo e um ótimo final de semana. Não esqueçam da perguntinha do registro de hoje. Comentem, publiquem, tá? Lembrem que no Moral vocês podem mandar questões individuais para mim também. E que estamos optando pelo retorno e orientação a vocês através do portal do Iônica.